todos sabem da dívida americana de 36 trilhões de dólares, que não para de subir, né? Praticamente 1 trilhão de dólares a cada 100 dias. E ela é considerada como impagável. Isso é praticamente um consenso dentro da macroeconomia, como todos os outros países também, baseado no fato de como o sistema monetário funciona. Só que depois de assistir uma entrevista do Michael Saylor, né, da MicroStrategy, que é o maior, praticamente o maior bull de Bitcoin do mundo hoje, né, o cara tá all in, com a sua estratégia da MicroStrategy, que é bastante polêmica, inclusive, ele também deu uma explicação muito interessante, polêmica, etc., para que eu quero compartilhar com você como ele propôs, não somente os Estados Unidos usarem o Bitcoin como um ativo de reserva, propondo os Estados Unidos deterem Bitcoin, mas também como que isso pode fazer você pagar a dívida americana, quitá-la de uma vez por todas e propulsionar os Estados Unidos como a hegemonia nos próximos 100 anos. Então, essa ideia, por uns vai ser visto como completamente maluca, por outros vai ser visto como algo bastante visionário, e aí cabe a você decidir como que você vai enxergar isso. Mas vamos lá. Primeiro, uma das perguntas que o Tom Bilyeu fez, eu vou até colocar o vídeo para vocês verem, foi uma entrevista bastante longa, mais de 2 horas, mas ele sempre passa uma coisa que você às vezes não sabia antes, ou pelo menos uma ótica que você não conhecia. Então é bem interessante acompanhar essas entrevistas. Então a grande ideia aqui seria os Estados Unidos terem uma reserva em Bitcoin, uma reserva estratégica, da mesma forma que a própria MicroStrategy vem fazendo, outras empresas estão começando a fazer, como um ativo. Então, para quem não sabe, o Michael Saylor ele não vê, diferente de outras pessoas, inclusive, né, eu conversei recentemente com o Jeff Booth sobre o assunto, também um dos papas ali do Bitcoin, mas eles enxergam o Bitcoin de uma forma muito diferente. O Michael Saylor não enxerga o Bitcoin como moeda, mas sim como um ativo de reserva para você nunca vender, como se fosse você comprar um terreno em Manhattan, onde não tem mais para onde ir, é limitado, e que você também nunca quer vender porque só existe uma Manhattan. Então ele considera a Manhattan digital, onde você precisa ter cada vez mais disso, porque fatalmente ele enxerga como se fosse uma fluidez física, pelo menos gravitacional, com uma certeza gravitacional de que todos os ativos do mundo hoje que são podres, começando por fora dos Estados Unidos, e as pessoas vão se livrando disso cada vez mais, porque veem que isso não leva a lugar nenhum, e isso vai fluindo inicialmente para o dólar e para os mercados americanos, que isso na verdade concorda bastante com a teoria do milkshake do dólar do Brent Johnson, mas que no final das contas tudo vai acabar em Bitcoin, indo para o tipo de ativo que seria o pristine do pristine collateral, ou seja, o melhor ativo de todos, aquele que tem a matemática, a certeza matemática da sua limitação em 21 milhões de unidades, etc. Você pode concordar ou não com isso, né? Estou aqui para passar a visão dele, certo? Novamente. Então, baseado nessa teoria, é questão de tempo, por isso que ele tem a certeza, para também matemática, que quando você tem o Bitcoin pelos próximos 4 anos, você literalmente não perde dinheiro, porque a sua volatilidade seria algo extremamente normal quando você tem um ativo desse nível, que ele acaba sendo usado de tantas formas diferentes, fazendo com que a monetização de vários outros mercados comecem a fluir cada vez mais para o Bitcoin. Mas se você segurar ele a longo prazo, ele acaba fazendo toda essa transferência e ele acha que isso é uma grande esponja que vai sugar absolutamente tudo. Então, quanto mais cedo, na opinião dele, os Estados Unidos ou qualquer outro país migrar para esse tipo de ativo, para ter esse tipo de reserva, você vai conseguir catapultar o seu país exatamente dessa forma, justamente pela riqueza que é gerada pela rede, né? Ele avalia que uma rede dessa, principalmente com a segurança que foi atingida hoje com os mineradores e com todos os fundamentos baseados nos mineradores, etc., você tem uma rede que vai gerar praticamente 30 trilhões por ano em benefícios de valorização econômica, e as pessoas ou entidades, empresas ou mesmo países que fizerem parte dessa rede vão também se catapultar. Então é mais ou menos o princípio ali que é usado. Baseado nesse ponto de vista,
ele tem uma ideia até muito radical em relação ao que fazer com outros ativos. Ele, inclusive, sugeriria aos Estados Unidos vender todas as reservas em ouro. Ele falou, olha, a forma mais barata de você comprar Bitcoin, praticamente de graça, é você se livrar dessas pedras douradas que você tem ali sentadas num cofre, que não fazem absolutamente nada, e avaliadas hoje em 600 bilhões, e usar todos esses recursos para comprar Bitcoin. Dessa forma, você desmonetizaria os seus inimigos e você monetizaria o Bitcoin, fazendo com que você adquira aproximadamente 20 a 25% de toda a rede global nos preços de hoje, garantindo uma posição dominante nos mercados de ativos digitais. Então, bem interessante isso aí, claro. Novamente, essa não é a minha opinião, não estou aqui para dizer o que eu acho sobre isso, mas para você entender um pouco o que está por trás do pensamento dele. Agora, muito interessante também é ver em relação às stablecoins. Ele vê um papel muito importante em relação à legislação de stablecoins. Então, uma das coisas, inclusive, que aí já é bastante interessante, que você observa de fato, é o uso que as stablecoins têm como o sistema euro-dólar. Então, principalmente fora dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você não tem essa necessidade, porque você já tem o dólar, mas fora dos Estados Unidos você sente uma necessidade cada vez mais de ter acesso a stablecoins como uma forma até de reserva de valor. Então ele fala até o seguinte, mesmo uma empresa como o Tether, ela não estando presente oficialmente nos Estados Unidos, ela hoje, ou mesmo uma total transparência em relação às suas reservas, ela é usada pelo mundo inteiro justamente porque a demanda por dólares é simplesmente insana e você se livra da sua moeda pior para ir para a moeda maior. É literalmente até uma das coisas que eu discuto aqui no podcast, né, que vai totalmente a favor do milkshake do dólar, e é uma das formas também de você se expor, porque tecnicamente as stablecoins como Tether, elas aumentam inclusive a adoção dos próprios treasuries americanos, dos bonds. E aí ele falou que um framework, ou seja, uma legislação mais clara nos Estados Unidos em relação ao funcionamento disso, que permita inclusive a Tether se estabelecer nos Estados Unidos de uma forma mais segura, possa criar uma revolução onde você tem uma enxurrada de capital que viria mais ainda para os Estados Unidos, o que ajudaria mais ainda a ter essa posição de hegemonia global, usufruindo-se de todos os benefícios que as criptomoedas, mas nesse caso especificamente o Bitcoin como reserva e o Tether como moeda, para você ter uma livre competição, inclusive com Coinbase, né, via Circle, que seria o USDC, o USDT, entre várias outras, para você ter um livre mercado fluindo dentro dos Estados Unidos. E ele vê que, ao acontecer isso, você conseguiria ter uma segurança muito maior no sistema financeiro, fortalecendo, inclusive, o papel do dólar. Então é bem interessante essa visão dele, porque ela é bem contraditória, inclusive, para pessoas que defendem o Bitcoin, né? Ele vê aqui ele não vê o Bitcoin como moeda, claramente, ele vê que as stablecoins, inclusive, ajudam até para dar um crédito a ele, né? Essa visão é o funcionamento de hoje. Então, hoje você tem justamente um atrelamento muito grande entre o Tether e o Bitcoin. Eu mesmo venho estudando bastante essa relação, em relação a como essas duas, né, são muito fortes, como se fosse o Treasury e o dólar americano em si, né, no sistema tradicional. Você criando essa integração dos stablecoins de uma forma definitiva no sistema financeiro, os Estados Unidos poderiam, segundo ele, manter e aprimorar o papel do dólar como uma moeda de reserva global na era digital. Mas ao saber que mesmo você tendo uma moeda de reserva global e também na era digital, você perde o valor dela ao longo do tempo. E é aí que entraria o Bitcoin sugando toda essa liquidez para você se proteger de fato no longo prazo. Esse é o grande pensamento por trás disso. Agora, como que isso paga a dívida americana? Para você simplesmente quitar a dívida americana, ao deter essa rede toda, né, 20 a 25% de toda a rede, sendo o maior
país de reserva de Bitcoin no mundo e tendo também todo esse capital podre fora dos Estados Unidos migrando, a apreciação, ele vê uma apreciação tranquila de quase 100 trilhões de dólares nos próximos, não sei se foi 10 ou 20 anos, onde você praticamente cria uma apreciação de 10 trilhões praticamente a cada ano. E ao fazer isso, obviamente que você trocando dívidas podres por ativos escassos, como a Manhattan Digital, você conseguiria criar esse tipo de ganho de capital que praticamente em 4 anos resolveria toda a dívida americana. Fica com essa ideia na sua cabeça, só tô jogando aqui, né? Não mate o mensageiro, você pode concordar, achar isso genial, ou achar que ele é um completo maluco, mas realmente os números vão mostrando ao longo do tempo o que vai acontecer e vai ser muito interessante ver se isso de fato vai ser um dos pensamentos que vai cruzar ali, né? Principalmente agora com David Sachs sendo o cara escolhido de cripto e o Michael Saylor, né? Foi escolhido no governo Trump, e o Michael Saylor, ele acha que não existe pessoa melhor do que ele para poder fazer isso. Então, provavelmente os dois se conversam e existe uma possibilidade que esse tipo de conversa tenha passado ali, né, como uma forma estratégica. E o próprio Trump, que não é besta nem nada, antigamente ele era radicalmente contra o Bitcoin, talvez tenha tido uma nova ideia de dizer assim, não, peraí, ele na verdade não está ameaçando o dólar vai continuar sendo o rei da jogada e o Bitcoin vai inclusive ajudar a traçar essa hegemonia. Então, muito interessante esse ponto de vista. Você pode até colocar suas opiniões nos comentários, acho que esse capítulo vai ser bastante polêmico, como sempre, né? Mas vamos ver a cena dos próximos capítulos. Mas eu não tinha visto essa faceta, né? Ou até uma proposta concreta do Michael Saylor de como realmente pagar ou mesmo quitar uma dívida americana que tecnicamente seria impossível.